acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece para falarmos de um tema que falamos aqui por 2 vezes, mas agora é para valer. Sim, vamos falar da lei que cria um marco legal, digamos assim, do Clube Empresa, chamado de Lei de Incentivo ao Esporte. Vamos falar do projeto de lei sancionado pelo presidente da República e, como das outras vezes, vamos conversar com o Rodrigo Monteiro de Castro, que é advogado, doutor em Direito e um dos idealizadores da Lei 14.193/21, que cria a sociedade anônima no futebol. Oi, Rodrigo, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Um prazer falar com vocês e com seus ouvintes novamente. A sanção veio, o presidente sancionou o projeto de lei. O que chegou como produto final te agrada? Está dentro daquilo que se imaginava? Ou houve um esfacelamento que não vai fazer com que o objetivo inicial não seja alcançado? Ronald e Zaidan, eu acho que hoje deveria ser um dia especial, um dia para o Brasil comemorar, porque é um projeto que vem sendo trabalhado há 6 anos, que contou com o esforço de muita gente, muitos agentes, jornalistas, jogadores, dirigentes, reguladores, legisladores, políticos e assim por diante, né? Mas há um problema nessa lei, e o problema não vem do processo legislativo, ao contrário. Lembrando, né? Esse foi um projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que deveria até receber o nome da lei. O grande esforço foi dele, Lei Rodrigo Pacheco, na minha opinião. Ele passou pela relatoria do senador Carlos Portinho, que ouviu a sociedade num prazo muito curto, conseguiu trazer para o projeto original elementos que tornaram ela, e que fazem parte de um processo democrático, legislativo, um resultado fiel aí à estrutura que se pretendia, tanto que houve aprovação no Senado por unanimidade e na Câmara dos Deputados, 429 deputados, com apenas 7 votos contrários. E aí vem o problema. Eu acho que o Brasil não aguenta mais, a gente não pode mais transigir em relação a gambiarras, situações que fazem com que o país fragilize, né, as suas instituições, inclusive a potencialidade que tem. O que houve foi que o presidente da República ele vetou alguns artigos que são absolutamente fundamentais para que este sistema que se pretende criar, um sistema eficiente, um sistema sustentável, um sistema que não dependa mais da ajuda do Estado, como depende há 120 anos, com isenções, com perdões, com patrocínios, com parcelamentos, ele deixe de existir. Então, ainda há, feliz e infelizmente, uma última batalha, tá? Essa batalha se travará no Congresso agora, chamar de batalha talvez seja um pouco agressiva, um último movimento, que é a derrubada dos vetos. Estes vetos, eles têm que ser derrubados para que o propósito dessa lei sirva à sociedade. Doutor Rodrigo, o que o Bolsonaro vetou exatamente? Basicamente, Zaidan, a gente tem o que se cria, né? A lei cria a Sociedade Anônima do Futebol, que não tem nada a ver com o Clube Empresa. O Clube Empresa foi criado pela Zico e não deu certo. Aqui se cria um tipo de sociedade, um subtipo de sociedade, que tem regras de governança, tem regras de controle, tem regras para que ela se recupere, tem regras para que ela emita títulos no mercado, possa se financiar. Ou seja, é um sistema que, a partir de um núcleo, se integra com vários elementos que criem essa sustentabilidade. E 2 questões são fundamentais, Aidan. A primeira, futebol no Brasil, como regra geral, é isento de uma série de tributos, né? E essa dívida tributária que os times têm, uma dívida bilionária, é uma dívida que, na maioria das vezes, não é nem do clube, não é? São aqueles tributos que devem ser retidos porque devidos por terceiros e recolhidos, né? Poderia até caracterizar um crime. Muito bem,
A partir do momento em que se propõe a criação da SAF, da Sociedade Anônima de Futebol, a gente tem que reconhecer, para que ela seja viável, ela tem que se inserir num sistema que a viabilize, né? Se propõe ali duas coisas. A primeira, que como o clube não paga tributo nenhum, que a SAF vai ter, ou a Sociedade Anônima de Futebol, vai ser uma empresa e tem que pagar tributo, né? E aí a gente propôs, foi proposto, isso passou pelo Congresso, foi discutido durante mais de 6 anos, um regime tributário específico, um regime, aliás, que era muito semelhante ao que estava contido na lei do Profut, que a presidente Dilma Rousseff vetou, que prevê o seguinte, que os tributos de natureza federal da Sociedade Anônima de Futebol serão recolhidos mensalmente a uma alíquota integral consolidada de 5%. O que a gente está sinalizando para o Estado, para o governo e para a sociedade? A partir de agora, toda a Sociedade Anônima de Futebol paga imposto. Tá? E o segundo elemento é um instrumento de financiamento chamado Debenture Fut, que a forma, uma debênture é um instrumento de dívida que grande parte das companhias utiliza, vai a mercado, capta recursos muito mais baratos do que os recursos que os bancos oferecem e, em contrapartida, pagam uma remuneração para os investidores. E ali se previu o seguinte, temos que estimular a formação deste mercado. Assim como acontece com a infraestrutura do Brasil, há uma previsão de que o ganho das pessoas físicas residentes é de 0. O ganho das pessoas jurídicas investidoras é de 15%. E o ganho de todos os estrangeiros é de 15%. O que se fez? O governo vetou tanto o regime tributário específico do futebol, quanto a debenture Fut. Impediu a criação de um ambiente que faça com que os dirigentes vejam a viabilidade nesta passagem e matou também a possibilidade de um financiamento, de captar recursos na sociedade, com projetos bem estruturados, evidentemente, no momento, inclusive, que as taxas de juros elas são convidativas para isso. E Zaidan e Ronald, este caminho que segue o governo atual foi o caminho que seguiram todos os governos, desde Fernando Henrique, quando propõe a Lei Pelé, que não sinaliza para uma atividade que há 120 anos não paga tributo, que ela vai ter um regime diferenciado que vai, pela primeira vez, fazer com que pague tributos, né? Tanto que a Lei Pelé não estimulou a formação do mercado, a Lei Zico antes também não, e a Lei do Profut, idem, continuamos. Da mesma forma, com os clubes se endividando, mantendo-se clubes e evitando a passagem para o modelo empresarial. Quando a lei Rodrigo Pacheco traz o sistema, os instrumentos de controle, governança, de compliance, etc., falta ou é essencial que os dirigentes digam, olha, se eu vou passar hoje eu pago 0, eu vou pagar 34%, é inviável para mim, não vou. Com isso, a lei vai acabar se tornando uma lei feita apenas para que clubes entrem em recuperação judicial e fiquem em recuperação judicial, no final dela, como clubes, né? Passa a ser um projeto que não estimulará, ou apenas de modo pontual, a formação de um ambiente propício à chegada de investimentos e investidores. Importante, ela superou o processo democrático legislativo, que muitas vezes uma lei entra boa e sai ruim. O resultado é bom. É um resultado que ouviu muita gente, foram feitos ajustes que todo mundo que olhar vai fazer, não gosta de um ou outro artigo, eu, por exemplo, não gosto de um ou outro, mas ela se manteve, a sua estrutura está mantida. Agora, o veto do governo aniquila, apesar de todas as conversas, reuniões, artigos, no sentido de que não há renúncia fiscal. Ronald Zaidan, o fundamento do governo estaríamos abalando ou afetando ou indo contra a lei de responsabilidade fiscal, que é inverdade, não é uma verdade. O governo hoje não arrecada nada no mercado de capitais com futebol, 0. E em relação aos tributos dos clubes, idem, tem um estoque de dívida bilionário, não existe renúncia. O que existe é a formação de um novo mercado
que vai atrair uma série de negócios e relações que vão sim atrair a incidência da norma jurídica tributária e fazer com que o governo arrecade mais. Só que a Receita Federal, até onde nós sabemos, o Ministério da Economia era favorável, mas a Receita Federal entende que há renúncia. Então, o presidente da República acabou seguindo a orientação da Receita e vetou. Existe um esforço muito grande no Congresso e, ao que tudo indica, o Congresso Nacional conseguirá derrubar estes vetos e aí sim, na minha opinião, será um dia e um momento para celebrar efetivamente a criação ou surgimento de um marco regulatório sem precedentes no planeta. Sejamos claros, né? Se o veto não for, ou se os vetos não forem derrubados, nós teremos mais do mesmo. Não vai mudar coisa alguma. O que vai acontecer? Mudanças, sim, pode melhorar, mas de modo pontual. Por quê? Pontual. Se a gente imaginar que a gente vai convencer o diretor do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, que para ele é melhor criar uma sociedade no futebol, e ele vai olhar o seguinte: bom, isso aqui vai me trazer com melhoria de governança, uma taxa de juros mais baixa, eu vou atrair investidores, ou ele vai olhar, meu Deus, eu vou passar de 0 de tributo para 34. Ele vai falar, não entro, né? O que vai acontecer? Vai criar um enorme mercado de recuperação judicial. Os clubes vão entrar em recuperação judicial e, como eles não têm incentivo para passar o modelo de sociedade anônima do futebol, eles vão acabar a recuperação e vão continuar clubes com os mesmos Claro, vai ser mais do mesmo. Né? Isso. Agora, tem um ponto, quando a Maria Caltabiano anunciou que você estaria aqui com a gente, porque desde nossas primeiras conversas, doutor Rodrigo, você sempre enfatizou que a adesão é voluntária, claro, como deve ser. E o Cruzeiro, por exemplo, está numa situação muito difícil, o Cruzeiro já aprovou o seu interesse em aderir a esse modelo. Mas surgiu uma dúvida muito interessante, eu sei que o texto traz a resposta clara a respeito do assunto, mas eu gostaria que você explicasse, porque muitos torcedores ficaram com essa dúvida. Então, o Cruzeiro, por exemplo, teria 2 CNPJs, o do clube social e o do futebol. E aí, mas com o novo CNPJ, ele vai ter de começar do zero, tentar chegar à Série D, ou é garantida a manutenção do clube com o CNPJ hoje, que é 1, mas mesmo com o segundo CNPJ, ele tem garantida a sua participação na disputa em que ele está efetivamente hoje? Ótima pergunta, Zaidan. Primeiro, o Cruzeiro ou qualquer clube terá caminhos a trilhar e ele pode optar. E a beleza dessa lei é que ela pode ser adaptada pelos clubes de acordo com as suas realidades, porque a do Flamengo não é a mesma do Náutico, né? E assim por diante. Então, ela permite um enquadramento de acordo com as suas realidades. O Cruzeiro pode, entrar em recuperação judicial no clube, tá? E aí o clube resolver criar uma sociedade anônima de futebol, que vai ter um outro CNPJ, e ao fazê-lo, a lei ela é clara no sentido de que todos os direitos relacionados aos vínculos federativos, participação em campeonatos, etc., eles se transferem para a sociedade anônima do futebol, inclusive nas mesmas posições. Ou seja, se o Cruzeiro estiver como clube na 4ª posição de um determinado campeonato, ao constituir a sociedade anônima do futebol e passar a jogar como sociedade anônima do futebol, ele continua em 4º lugar. Isso tem que ser, não poderia ser de outra forma. Caso contrário, impediria a formação deste ambiente, né, Zaidan? Impediria que os clubes se recuperassem. E neste processo todo, o que foi interessante, estes últimos 6 meses, a convergência em torno da necessidade do marco regulatório abrangeu, acho que todos os agentes, até mesmo a CBF, que em outros momentos se posicionou contra ou fez movimentos legislativos para que não se passassem certas mudanças. Desta vez, ela manifestou-se publicamente que apoiaria. Por quê? Porque o futebol brasileiro não aguenta mais, né? Se a gente olha o nível de endividamento, a posição que a gente está hoje, de fornecedor de pé de obra, um nome pejorativo, mas ele tem que ser pejorativo para registrar que é isto mesmo, né? O futebol se tornou a maior atividade de entretenimento do planeta.
E onde ficam as riquezas? Elas ficam lá fora, né? O Brasil deixou de aproveitar ou de participar no mercado em que ele poderia ser o grande protagonista, né? Regional, aqui na América, e também cumprindo um papel grande no plano mundial. Então todos já perceberam isso. O fato de Botafogo, Vasco e Cruzeiro estarem na segunda divisão, como Curitiba e outros times que têm certa tradição, mostram que acabou a brincadeira, né? Vasco vai voltar, mas daqui 3 anos cai de novo. Por quê? Porque se não tiver dinheiro, não tiver estrutura para financiar o investimento, a formação, a construção de uma empresa futebolística, a gente não brinca mais, né? A gente vai virar simples fornecedor. Então, todos já perceberam. O caso de São Paulo, que eu menciono sempre, que é o meu time, todos sabem, a dívida de São Paulo é gigantesca, né? São Paulo ganhou um título, mas ele vai conseguir ser competitivo no plano mundial? Não vai. Acabou, né? Os números, as cifras que se movimentam fora do Brasil fazem com que o fosso seja muito grande, né? Então, o ponto aqui não é obrigatório, mas para que a gente volte a ser competitivo, vai ter que dar um passo. E esse passo não poderia prejudicar, a ponto de o Cruzeiro, por exemplo, voltar para a quarta divisão. Vai ficar exatamente onde ele está. Ô, doutor Rodrigo, uma última da minha parte. Você já esclareceu que os clubes têm alternativas, não é um modelo único, fechado para todo mundo. Os clubes que resolverem aderir terão alternativas. Então, digamos que um clube opte para que o seu futebol esteja sob um comando único, limitado. Né? Não seria no mercado de ações, mas seria um dono, como acontece com os clubes ingleses, por exemplo. Haveria um dono. Sim. Outros optem pelo mercado de ações e tal. Digamos que alguém, seja como sócio majoritário no mercado de ações, seja como dono do futebol de um clube, ele poderá ter mais de um clube da mesma divisão ou de divisões diferentes? Há alguma restrição com relação a isso na lei? Então, importante. Primeiro, achei para os torcedores todos que nos ouvem, nada é feito e nada será feito sem que os associados do clube aprovem, né? Então, um presidente que tenha muita força não poderá fazer nada sem que o clube, que os associados aprovem, né? O modelo, como eu disse, vai ser um modelo, como você mesmo disse, vai seguir os seus parâmetros. Pode ser que alguém não queira ir a mercado. E no final dessa operação, o próprio clube virá 100% acionista com 100% das ações. Pode. Isso melhora? Claro que melhora, porque tem uma distinção do que é clube, do que é sociedade no futebol, do seu patrimônio, das suas obrigações, dos bens que podem ser dados em garantia e da destinação dos recursos que serão captados. Pode vender 100%? Pode vender 100%. E aqui a lei estabelece que qualquer pessoa que tenha mais do que um determinado percentual de uma sociedade anônima do futebol não poderá ter participação superior em alguma outra, e se tiver, ele não vota, não tem nenhuma ingerência política em absolutamente nada. E é o que é importante. Esta lei, ela convive com a Lei Pelé, que tem as suas restrições também em relação à existência de grupo econômico dentro de uma determinada atividade. Então, não só isto está protegido, como a lei estabelece, que é importante para os torcedores, que enquanto o clube tiver participações na sociedade ou no futebol, vamos imaginar que um clube resolva ficar com uma ação apenas, 0,0001 do capital. Ele, geralmente, no mercado, o direito dele não teria direito nenhum. Aqui ele vai ter muito direito. Então, vai poder vetar mudança de nome, mudança de cidade, mudança de cor, troca de hino e assim por diante. E foi construído neste projeto uma escadinha, em que, dependendo dos percentuais, mais direitos, dependendo dos percentuais reduzidos, menos direitos, mas aqueles essenciais, enquanto o clube for titular de uma ação que seja, ele veta movimentos que sejam contrários ao espírito, à origem, à história e às tradições. Então é uma lei, Zaidan, que se preocupa tanto com a integridade do sistema e, sobretudo, com a integridade histórica e cultural dos times de futebol.
Doutor Rodrigo, para encerrar agora para valer, só uma última questão. Quando você fala que nada vai ser feito se não for aprovado pelo sócio do clube, isso é com base em quem vota? Porque cada clube tem um jeito, o sócio torcedor vota em um, não vota no outro. É associado do clube, como ele está registrado hoje, ou quem tem programa de sócio torcedor, ou que mescla um pouco de cada coisa para quem tem direito a voto para eleger presidente e conselheiro? Como é que funciona? Então, tem uma dupla solução. Uma, a lei define uma regra geral, tá? É a maioria dos associados presentes à Assembleia, exceto se o Estatuto dispuser de outra forma. Então, os clubes que autorizam o torcedor, o voto, conferem o voto ao sócio-torcedor, de acordo com seus estatutos, eles também votarão. Então, a lei nem poderia e nem deveria, eles teve muito cuidado nisso, e não afetar os modelos de governação ou de governança de cada um dos clubes, né? Então, foi definida a regra geral, é a Assembleia Geral dos associados, exceto se o Estatuto tiver uma previsão diferente. Se ele admitir outros votantes não associados, a lei reconhece e esses torcedores também participam da decisão. Rodrigo Monteiro de Castro, advogado, que sempre nos atende com a máxima gentileza para falar desse tema importantíssimo e que mexe com o mundo do futebol, principalmente aqui no país, depois da sanção dessa lei pelo presidente da República. Doutor Rodrigo, um abraço, até uma próxima. Obrigado, Ronald. Obrigado, Zaidan, e aos ouvintes da rádio. Valeu, um abraço, até mais.